Boa noite a todos. Mais um momento de alegria, de felicidade, nós podemos estar aqui em mais uma segunda, compartilhando com os amigos, com quem ombreia o dia a dia conosco aqui na Casa Espírita, os estudos e as reflexões que a gente tem feito em torno do Evangelho e da mensagem dessa doutrina. E aí ficamos muito felizes porque logo na prece da nossa amiga Isilda, ela já colocou o mote da nossa reflexão da noite, que é o forjar do homem de bem no cadinho do Evangelho. E aí nós vamos conhecer um processo que pode ativar isso de uma maneira mais eficiente, calorosa, que dê uma catalisada nesse processo de formarmos o homem de bem. Para fazer isso, nós vamos começar conhecendo uma pequena história. A história de um espírito que percorreu um certo caminho até chegar à sua iluminação. Então, a espiritualidade nos conta que havia entre a crosta do nosso planeta e o plano espiritual mais elevado, um espírito de iluminação própria, que pairava quase sozinho, solitário por entre essas camadas. E esse espírito portador de luz própria, ele ia de ponto a ponto, onde encontrava amigos e irmãos necessitados. Então, se a gente for trazer aqui para nossa mente uma imagem, aqueles que já assistiram o filme Nosso Lar, por exemplo, é aquele momento em que André Luiz está ali, logo depois do desencarne, preso nas suas dores, na sua culpa, na sua ansiedade, no seu rancor, na sua angústia, por não ter cumprido os objetivos que ele mesmo houvera traçado para a sua encarnação. Se não temos essa imagem, podemos pensar, infelizmente ainda, em algumas cenas que acontecem no nosso planeta e no nosso país. Aqueles aglomerados de pessoas que, por um profundo vazio, por uma tristeza, uma dor muito grande, vão buscar nos entorpecentes uma forma de alívio dessa dor e desse sofrimento e se aglomeram. Então é mais ou menos nessa paisagem que esse espírito iluminado vai pairando de ponto a ponto. E depois de um tempo, ele começa a ser reconhecido, é como se virasse uma lenda. Então começam os comentários: olha, você já ouviu falar daquele espírito iluminado? Aquele ser que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, que socorre, que abraça, que traz o aconchego àqueles necessitados. E isso vai chamando a atenção. E então, pouco a pouco, outros companheiros que se sentiam motivados por essa atitude começam a se agregar e formar uma pequena caravana junto a este espírito iluminado. Também não somos ingênuos e sabemos que isso desperta uma certa inveja, um movimento contrário daqueles que se alimentavam ou gostariam que aqueles companheiros que estivessem em sofrimento continuassem daquela maneira. E essa caravana vai tomando corpo, vai superando as armadilhas colocadas no seu caminho e vai dando maior abrangência na sua ação de socorrer os necessitados. E aí, um episódio muito marcante, essa caravana se depara com outro grupo que buscava também auxiliar aqueles necessitados. Só que esse grupo estava com muita dificuldade. Eram muitos necessitados, eles eram poucos, as energias se esgotavam, e aí essa caravana do Espírito Iluminado, ao presenciar aquela cena, se aproxima. Então as forças crescem muito mais, eles conseguem levar o aconchego a todos aqueles necessitados, e então surge um momento de uma pequena entrevista. Era o momento em que aquele outro grupo ia poder conhecer quem era e qual era a história daquele espírito iluminado. E então chega um desses espíritos e pergunta: mas quem é você? De onde você vem? Qual é seu nome? Porque você virou uma espécie de lenda entre nós, né? Todos querem saber quem você é. E a resposta do espírito é muito singela. Ele fala: eu não sou ninguém. Sou apenas uma alma que se encontrava perdida e foi levada ao bem pelos laços da evangelização.
E aí ela continua explicando que em vidas pretéritas havia cometido inúmeros crimes e que na última passagem dela na Terra, ela havia nascido de um relacionamento conturbado, não tinha colhido no seio da família muito carinho e logo foi abandonada. Sofreu diversas violências, dificuldades materiais, até que um dia, muito cansada, já no início da noite, ela avista um centro espírita e vai passar a noite embaixo das suas marquises, buscando um teto para se abrigar. E então acorda no outro dia meio assustado porque um grupo de crianças cercava essa jovem, que à época tinha apenas 12 anos, e apontam curiosas, né? Porque um monte de criança vendo uma outra de uma idade muito parecida dormindo ali embaixo da marquise e começam a apontar. E de repente, do meio dessas crianças surgem uma pessoa que seria a sua evangelizadora. E essa moça se aproxima da criança e com um sorriso e com um toque em seu rosto pergunta se ela não gostaria de entrar, porque provavelmente estava com muita fome. E aí ela recebe um copo de leite, um pão com margarina, e ela fala que aquela tinha sido a refeição mais importante e mais substancial da sua vida até aquele momento. Só que depois que ela finaliza aquela pequena refeição, eis que aquela evangelizadora se aproxima mais uma vez e fala: bom, agora que você já se nutriu, já está mais disposta, eu vou te apresentar um alimento e esse alimento fará com que você nunca mais sinta fome. Esse alimento é Jesus. E a partir daquele momento, aquela jovem, aquele espírito que se encontrava e era herdeiro de tantas e tantas falhas e equívocos de outras experiências, começa a conhecer e a entrar num processo de alinhamento com a plataforma do Mestre, com a plataforma do Cristo. Essa mensagem, ela nos foi trazida pela médium Marta Antunes Moura, que é uma médium da Federação Espírita Brasileira, no ano de 2015, e o espírito que trouxe essa mensagem foi Meimei. Meimei é um dos espíritos que, junto com Cecília Rocha, Emmanuel e tantos outros, coordenam o trabalho de evangelização espírita, infanto e juvenil no nosso país e no planeta como um todo. E então, a partir daquele momento, por meio da construção e de uma perspectiva de evangelização de si, aquele ser viria a se tornar aquele espírito iluminado que tinha forças dentro de si mesmo para arrumar sozinho no começo e levar aquele mesmo sorriso, aquele mesmo aconchego que ele recebera naquele momento pretérito. E por meio da evangelização, ela adentra ou passa pela porta e consegue chegar à tão almejada plataforma do Mestre. O que seria então essa plataforma do Mestre? Esse termo ele é cunhado pelo nosso companheiro Emmanuel numa mensagem lá no livro Vinha de Luz, em que ele vai fazer uma reflexão sobre o que seria a base ou o norte que a mensagem do Cristo ou o objetivo da encarnação do Cristo a estar mais... E essa plataforma, este norte, a gente vai colher lá com o auxílio do evangelista Mateus, no Novo Testamento. Ele está lá no capítulo 1, logo no início, no versículo 21. Então a gente vai ler rapidinho para depois entender e se aproximar do conteúdo espiritual que está nesse versículo, com o auxílio do nosso companheiro. O versículo nos traz. No contexto aqui, nós estamos falando do advento do Cristo, do nascimento de Jesus, da dinâmica familiar entre José, Maria, enfim. E o versículo nos traz: ela, Maria, dará a luz e chamará pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. No versículo nós vamos ter o grande objetivo e essa plataforma do Cristo na sua passagem pela terra.
O primeiro insight, a primeira ideia que Emmanuel nos traz é justamente a brincadeira com a etimologia da palavra Jesus, porque ela vem lá de um substantivo que significava salvação. A palavra Jesus deriva desse substantivo salvação. E quando a gente vai lá no versículo, nós temos a seguinte frase: e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvação viesse para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a primeira parte, ou a primeira ideia que nos vem desse versículo. Mas há uma mais profunda, e a gente precisa se esforçar um pouquinho para compreender. Porque nesse versículo nós temos que o Cristo, o seu objetivo, a sua plataforma, o seu norte, não era vir até nós e nos livrar dos equívocos das instituições, das más decisões políticas, de determinado império, de determinado governante, de um líder religioso que interpretava de maneira equivocada a mensagem. Essa não era a sua plataforma. A sua plataforma era nos auxiliar para que nós nos salvássemos dos nossos próprios pecados, ou seja, dos nossos próprios equívocos. A sua mensagem era direcionada para o nosso ser íntimo, porque o Cristo, não podemos negar, era sábio e entendia que não adiantaria ou não seria eficaz transformar todas as instituições se não transformasse os homens que formavam aquelas instituições. A gente vê esse movimento repetido diversas vezes na história, com os levantes, com as revoluções que alteram as instituições, e décadas depois aquelas instituições estão cometendo os mesmos equívocos, porque a mente, o coração das pessoas não se alterou naquela perspectiva. E é essa plataforma, centrada no nosso próprio íntimo, na nossa reforma, na nossa própria salvação, que é a plataforma do Cristo. Mas então qual é o coração dessa reforma? Onde nós devemos atuar? E aí há todo um desenrolar na doutrina espírita. O companheiro Emmanuel nos lembra que os dois focos principais em que nós devemos atuar para nos libertarmos disso, e aí o centro da plataforma do Mestre, é o combate ao orgulho e ao egoísmo. E de maneira mais pronunciada, atualmente, nos nossos tempos, nós vamos percebendo que realmente a problemática, a escalada das nossas dificuldades está centrada nesses termos, no egoísmo e no orgulho, que são dificuldades ou problemas que nós temos nos campos da ética, da moral e do nosso psiquismo. Um dado alarmante, mas que é importante nós trazermos para a nossa reflexão, é que, por exemplo, na faixa etária da juventude, entre os 14 e os 29 anos, uma das principais causas de falecimento dos jovens é justamente, primeiro, ou em segundo lugar, os acidentes de trânsito causados pela condução por efeito do álcool, do uso de álcool, e logo em seguida o suicídio. Essas duas causas só perdem para a causa realmente da violência interpessoal, do latrocínio, do homicídio. Então, cada vez mais nós vamos migrando o problema das questões materiais. Por exemplo, não estamos perdendo tantas vidas para a fome, para as doenças, mas estamos perdendo muitas vidas por falta de estrutura psicológica, ética e moral para lidar com os enfrentamentos do cotidiano. E aí, fazendo uma reflexão para o que nos traz aqui, vamos ver que esse não é um problema apenas das crianças e dos jovens, que tem se manifestado cada vez mais cedo, e nós aqui no nosso Centro Espírita temos recebido e observado essa problemática. Mas quantos de nós que aqui estamos refletindo hoje, nessa noite, também não chegamos à casa espírita porque sentíamos uma espécie de vazio, ou porque passávamos por momentos de profunda tristeza, por dificuldades no relacionamento, na família, muitos motivos que não têm no seu cerne problemas materiais, de sustento material, mas problemas de ordem psicológica, de dificuldade em alinhar o nosso comportamento com os preceitos éticos e morais.
No entanto, e aí nós ficamos muito agradecidos pela espiritualidade que nos traz as reflexões, este movimento, esta escalada nos problemas psicológicos que agora se manifesta desde a mais tenra idade, não é algo que não estava previsto. Lá em uma mensagem colecionada em obras póstumas, a espiritualidade já alertava Kardec que nas próximas décadas, nos próximos séculos, haveria uma escalada desse tipo de problema. No entanto, o remédio ou o auxílio também estava vindo a contento, porque fazia parte da plataforma do Mestre. Uma das ferramentas de auxílio é justamente a doutrina espírita, sobre a qual nós todos orbitamos hoje, reflexionamos e buscamos este alento na casa espírita. Avançando um pouco mais, vamos perceber também nessa mensagem a explicação do porquê dessa escalada. Porque tínhamos vivido séculos e séculos nos perdendo nas dificuldades materiais e agora a ordem das dificuldades era outra. Porque estávamos nos momentos de choque. Nós estamos passando por um momento de choque entre uma velha geração e uma nova geração. E essa velha e essa nova geração não se chocam no quesito idade. Não são os mais idosos de 60, 70, 80 anos que se chocam com aqueles que estão chegando da juventude. Mas somos nós mesmos, com nossa bagagem de equívocos, de dificuldades, nos chocando com as novas propostas que nos são colocadas. De fraternidade, de solidariedade, de convívio, de diálogo. Então, é o homem velho se chocando com o novo homem. E disso toda essa ansiedade, essa dificuldade de nós nos colocarmos no mundo. E aí, trazendo novamente esse propósito de que muitos aqui buscam no Centro Espírita. Esse propósito de sustento, de reflexões que preencham esse vazio, essa dificuldade de nós estarmos no convívio, lidando com essa fraqueza, com essa ansiedade, com esses momentos de tristeza que percorremos na vida. Muitos de nós chegaram até aqui por conta dessas dificuldades. E aí lançamos o alerta, recordando primeiramente daquele espírito que teve o seu despertar logo na juventude. Recordando de que nós mesmos, muitas vezes, nos paramos para pensar: como seria bom ou como seria importante se eu tivesse acesso a essas informações, a essas reflexões quando era mais novo? Quantos equívocos eu teria evitado se logo na minha infância, na minha juventude, eu tivesse acesso a essa ideia, ou tivesse acesso àquele aconchego do atendimento fraterno da terça-feira, aquele diálogo, aquele abraço, se tivesse acesso àquele grupo de estudo. Recordamos a informação dada logo há pouco, que nos apresentou que a causa da mortalidade entre os jovens está justamente centrada nesse tipo de problema. E então lançamos a provocação. Por que então não fazemos nós todos um esforço para conclamar, apresentar e convidar as nossas crianças e jovens a estarem nesse espaço também? E sobretudo num espaço especial, pensado e dedicado justamente a eles, que é o espaço da evangelização infanto-juvenil. Um espaço construído, pensado com muito carinho pelos trabalhadores desta casa e de diversas casas espíritas, que se sensibilizam nessa proposta, que também entendem que seriam muito felizes com o administrar dessas ideias logo no começo de sua encarnação, de seus desafios, e que se propõem a fazer esse trabalho. E então, usando aquele símbolo daquele espírito iluminado que acessou o bem, o reforço, o sustento para os seus desafios por meio da evangelização, o que essa evangelização proporciona, ou sob que bases ela se estrutura para ter esse poder transformador. Primeiro ponto, o objetivo central da evangelização espírita infanto-juvenil é justamente levar a essas crianças e jovens o alinhamento ou propostas de alinhamento com aquela plataforma do Mestre. Desde cedo, fazer com que cada um identifique em si o que é traço de egoísmo, o que é traço de orgulho
e possa cada vez mais substituí-lo por traços de fraternidade, de solidariedade, de paciência, de resignação, de ação no amor, na caridade, que são todos caracteres do homem de bem. Um tema central na proposta evangélica cristã que o Espiritismo abraça. Um outro ponto extremamente importante, que é o alinhamento com uma diretriz deixada para nós por uma reflexão de Kardec, que é o foco na educação integral do ser. Ou seja, desviarmos um pouco a nossa atenção por alguns momentos daquela corrida exacerbada pela formação escolar, pelo despejo de informações, pela necessidade de busca de uma profissão, de uma colocação, do sustento material, que é importante, mas também darmos a atenção a todo esse cabedal de reforços psicológicos, de estruturas éticas e morais que irão preencher esse vazio que hoje é preenchido em nós por meio dessas reflexões. E essa educação moral é administrada no sentido de construção de novos hábitos, o que é muito diferente de outras propostas, porque não bastam as nossas práticas. E este é um segundo pilar da evangelização espírita infanto-juvenil, a construção de novos hábitos. E um outro fator primordial que potencializa a ação da evangelização é a etapa, a fase propícia que se dá durante a infância e a juventude. Hoje nós temos diversos estudos que demonstram claramente que a melhor fase para a apreensão de conceitos, de ideias, de construção de hábitos é durante a infância e a juventude. E aí recordamos, mais uma vez, da sabedoria divina ao nos proporcionar essa experiência da reencarnação. Porque imaginemos, mais uma vez, recordando a mensagem ou a história daquele espírito iluminado, que já vinha de equívocos sucessivos, como seria difícil ela reformar os seus hábitos, reformar suas ideias, se tivesse que conviver com o pensamento incessante dos equívocos anteriores. Então há essa aliança entre a proposta divina, que se materializa no nosso corpo biológico, no funcionamento do nosso organismo, e que nos abre espaço para que nessa fase da infância e juventude estejamos mais abertos, inclusive pelos processos biológicos, para recebermos novas ideias e sermos influenciados e moldados para a construção de novos hábitos. Quantos de nós hoje temos dificuldades em mover ou mudar pequenas atitudes? E quantos de nós percebemos que para uma criança, e às vezes para um jovem, há uma facilidade muito maior de absorver aquilo? Quantos ensinamentos, e às vezes triviais, apresentamos para as nossas crianças que semanas depois elas já estão lá praticando como fosse algo natural, como fosse algo corriqueiro que já fazia parte de sua prática. Então, um outro momento crucial, um pilar importante para que nós possamos levar essa proposta da evangelização infanto-juvenil. E, por fim, a maneira que estruturamos esse espaço. Um espaço que, mais uma vez, não é centrado e não é única e exclusivamente pensado para a informação ou a formação de ideias nessas crianças e jovens. Um espaço que se desenvolve em 3 aspectos: o espaço ou o aspecto do pensar, o aspecto do sentir e o aspecto do agir. Ou seja, a união da cabeça, do coração e das mãos para que possamos realmente construir essa nova fortaleza e esse novo conjunto de atitudes, que é o que vai dar testemunho da nossa real transformação. Mais uma vez, não adianta termos um grande cabedal de ideias se esse cabedal de ideias não sensibiliza o nosso coração, se não faz sentido para mim, e é esse sentido e essa sensibilização que irá proporcionar novas atitudes. Então é o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. E nessa transformação social nós fechamos o ciclo iniciado lá com a inteligência e a sabedoria do Cristo, que focou a sua mensagem, a sua plataforma no combate ao orgulho e ao egoísmo, na reforma dos indivíduos, de cada um de nós, que ao fechar o ciclo serão aqueles que irão transformar as instituições, as decisões,
que serão líderes melhores, que serão chefes de família melhores, que serão pessoas na comunidade, cidadãos melhores, mais conscientes de como agir, de como lidar com as dificuldades. Todo esse complexo é a estrutura e é sobre o qual, os pilares sobre os quais nós desenvolvemos essa atividade de evangelização infanto-juvenil. Então, um convite para que nós, agora mais sensibilizados, façamos esse esforço. Então, o que cada um de nós pode fazer para ativar e para construir essa ponte, que, se pensarmos um pouco, será que nos dará acesso a, primeiro, um futuro melhor, em primeiro instante, aqui, enquanto encarnados ainda, mas se pensarmos na visão do espírito mortal, estaremos construindo no coração e na mente desses jovens e dessas crianças, pessoas que também nos abraçarão numa próxima geração, numa próxima encarnação, com essas ideias reformadas. E aí não precisaremos avançar a idade e sofrer com os desalentos, com os infortúnios, e possuir uma dor tão grande que nos motiva a buscar o centro espírita muitas vezes, pois sabemos que essa é a porta de muitos de nós. Não precisaremos fazer como aconteceu comigo mesmo no ano passado, ao ler o livro chamado Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, e ficar numa reflexão profunda. Por que eu não li esse livro antes? Por que um livro que fala de adolescência, que dá diretrizes de como conviver nesse momento, de como lidar com as dificuldades naquele momento, não chegou a mim anteriormente? Por que eu só estou lendo ele agora, que já passei dessa fase? E a gente entusiasmado começa a divulgar e falar para os companheiros, para os jovens que estão conosco, e distribuir o livro, etc. Então, o que nós podemos fazer para ativar esse processo? Para construir essa ponte de melhoria desses jovens e dessas crianças que repercutirá em aconchego para nós mesmos. Primeiro, se sou pai, se sou mãe, se sou responsável, vamos fazer esse esforço de trazê-los para esse momento de evangelização espírita infanto-juvenil. E temos um bônus especial, um motivo mais sensacional ainda para fazermos esse movimento, porque ao mesmo tempo que temos o momento da evangelização espírita infanto-juvenil, temos o grupo de pais. Então, a educação da criança e do jovem concomitante à formação dos pais na mesma proposta, estruturada nos preceitos cristãos, na plataforma do Mestre. Sensacional. Segunda maneira de que podemos auxiliar nesse processo. Nós, cada um aqui, é testemunho dos benefícios que a doutrina espírita nos traz. Então, não seria muita ousadia, respeitando o credo e com a paciência e a escolha dos momentos mais adequados, também apresentarmos essa proposta para aqueles companheiros, pais, mães responsáveis por crianças e jovens que estão com dificuldades e que relatam para nós as dificuldades que seus filhos, seus tutelados estão passando. Respeitando o credo, a crença de cada um, mas simplesmente dando testemunho que aquilo foi útil para nós e para as crianças e jovens que conhecemos. E por fim, talvez a maneira mais eficiente de fazermos e ativarmos esse processo, por meio da evangelização de nós mesmos, por meio do combate ao orgulho e egoísmo que está dentro de nós, substituindo por aqueles valores de fraternidade, de solidariedade e de ação na caridade, daremos o testemunho. E isso é fácil de perceber, porque quando fazemos esse movimento, logo as pessoas começam a perceber e indagar: nossa, como você está bem, como você mudou nesses últimos tempos, onde é que vê essas ideias que você está trazendo, essas novas reflexões, novas posturas. E em um momento interessantíssimo para apresentarmos isso, e essa proposta que pode chegar logo cedo às crianças e aos jovens. Então, todos nós temos possibilidades e somos responsáveis por apresentar essa proposta e por construirmos esse que é o caminho de alinhamento da humanidade junto à plataforma do Mestre. Construirmos uma casa melhor para que, quando aqui retornarmos, tenhamos um ambiente melhor, mais aconchegante e com ideias mais salutares para nutrir o nosso pensamento, com sentimentos que nos acessem logo desde pequenos, com pais mais preparados para lidar com as nossas angústias, nossos problemas, nossos desafios que todos nós teremos novamente. Bom,
de uma maneira mais direta. Como eu faço para participar ou trazer minha criança e meu jovem para a evangelização? A evangelização espírita infanto-juvenil aqui na casa acontece aos sábados. Nós estamos num momento de discussão, de possível transição para a definição dos horários, mas esse momento acontece aos sábados junto com o grupo de pais e ele tem duração de apenas 1h30. Então, é 1h30 durante a semana em que nós daremos uma atenção especial a esse tipo de reflexão e à construção desses valores. Esse momento é dividido de acordo com a faixa etária daqueles que chegam, as crianças, os jovens, o grupo de pais, para que a mensagem, as propostas pedagógicas sejam mais facilmente apreendidas por aqueles que irão participar. Então, hoje nós estruturamos todo esse trabalho em 5 turmas. A turma do Jardim de Infância, que é a partir dos 3 anos, até a finalização da infância em 2 ciclos, que se dá até os 11 anos, e a partir dos 12 anos, 2 turmas de evangelização da juventude, de 12 a 15 anos e de 16 aos 21 anos. Além deste momento, nós temos também, logo antes desta possibilidade da evangelização espírita infanto-juvenil, o grupo de arte espírita, que funciona no horário antes da evangelização e que é mais uma ferramenta que nós temos acesso, e aí aberta a todas as idades, a partir dos 12 anos, nesse sentido, já para a juventude, os jovens adultos e adultos de todas as idades, que por meio da arte possam sensibilizar-se e interiorizar de uma maneira mais palpável ou de uma maneira diferente daquela dos grupos de estudo, os preceitos da doutrina espírita e da doutrina cristã. Então, para finalizar, a gente gostaria de só um momentinho chamar a nossa coordenadora da área da Infância e Juventude, aqui do Bezerra de Menezes, que é a Vânia, e a coordenadora do grupo de arte espírita também, a Gabriela, para que vocês se conheçam, se familiarizem com os rostos, já nos procurem no corredor para saber como é que fazemos para participar, para trazer essas crianças e os jovens. Então, a Vânia, que é a nossa coordenadora e também é evangelizadora do segundo ciclo de juventude, dos 16 aos 21 anos, e a Gabriela, que é a coordenadora do grupo de arte espírita alta frequência, funciona logo antes da evangelização. Então, que possamos todos nós, sensibilizados por essa mensagem, também acolher a nossa companheira Aide, que também faz os trabalhos de estudo dos pais, representando aqui para que nós também possamos reconhecer as faces, buscar informações logo depois, e que possamos guardar essa sensibilização, esse esforço que às vezes pode ser pequeno para nós, mas que pode operar grandes transformações, como operou naquele espírito, que hoje era o iluminado, o líder da caravana, que socorria os sofredores. Possamos cada um, então, fazer esse movimento, buscar a sua auto-evangelização e oferecer esse bem precioso que é a doutrina espírita para esses nossos pequenos. Que o Mestre Jesus nos acompanhe, que Meimei inspire nossas ações durante esse ano no processo de evangelização espírita infanto-juvenil. Uma boa noite a todos. O início das atividades, só para a gente lembrar, é no dia 8 de fevereiro. Então, sem ser nesse próximo sábado, no outro. E aí a gente vai, durante as semanas e os dias, passando as informações sobre os horários e o posterior início. Tudo bem? Uma boa noite a todos.